Capítulo 10. Nós poderíamos tê-lo capturado. O avanço do Mossad na primavera de 1962 não foi rápido. Durante mais de um ano, os esforços para penetrar no círculo do clã familiar de Mengele na Europa não tinham dado em nada. Mas na América do Sul, a observação durante muitas semanas de um dos primeiros nazistas a fazer amizade com Mengele quando ele chegou em 1949 tinha começado a dar retorno. Em Wilhelm Antonius Maria Sassen, um oficial da SS no tempo da guerra e membro da Abwehr, o Mossad detectou uma oportunidade a não ser desperdiçada. Sassen era bem conhecido dos israelenses porque, pouco antes do sequestro, havia gravado um volumoso conjunto de entrevistas de Adolf Eichmann. Não informado dos segredos muito bem guardados da solução final, Sassen sempre duvidara que milhões de pessoas tivessem morrido nos campos de concentração. Como propagandista neonazista, acreditou que um relato em primeira mão de Eichmann corrigiria o informe. Quando finalmente conseguiu persuadir Eichmann a falar, Sassen não pôde acreditar em seus ouvidos. Assim que começou, Eichmann não conseguiu parar. Longe de descartar a chamada mentira judaica, estava muito orgulhoso do que havia feito. Na época em que foi capturado pelos israelenses, Eichmann já havia gravado 67 fitas. Mesmo Sassen estremecia ante alguns dos feitos de que Eichmann, de maneira descarada, se vangloriava. Devo dizer que não me arrependo de nada, ele gravou numa das fitas. É cedo demais para eu fingir que me transformei de repente de Saulo em Paulo. Não. Tenho de admitir honestamente que se tivéssemos matado todos os 10 milhões de judeus que o estatístico de Himmler, Dr. Richard Kocher, havia listado em 1933, eu diria: bom, destruímos um inimigo. Para o procurador-geral de Israel, Gideon Hausner, as fitas teriam servido para encerrar o processo contra Eichmann, que estava então esperando pelo julgamento em Jerusalém. Contudo, embora tivesse vendido a Time Life os direitos para publicar em revista o material gravado, Sassen condicionou essa venda e a venda de outros direitos à proibição de o material original ser dado aos israelenses. Hausner foi então privado de uma arma vital em seu arsenal de provas contra Eichmann, que era o que Sassen tinha pretendido. Contudo, estava claro que uma mudança fundamental nos pontos de vista de Sassen havia ocorrido. Surpreendido em suas defesas, ele fora confrontado com a terrível verdade sobre o Holocausto. Sassen a ouvira direto da fonte. O Mossad decidiu fazer isso funcionar a seu favor no caso Mengele, apostando que Sassen estava agora vulnerável a outra dose da verdade. Seria errado sugerir que Sassen tivesse experimentado uma completa mudança de opinião. Embora sendo um homem complicado, continuava sendo um ideólogo nazista com relação a quase tudo e preservava uma fé absoluta na integridade e na honra da SS. Mas, como Sassen já havia encarado uma verdade histórica, o Mossad acreditava que era o momento certo de fazê-lo dar uma longa e boa olhada em outra. Agentes do Mossad voaram para o Uruguai para se encontrarem com Sassen. Com paciência, eles o instruíram sobre os crimes horripilantes no passado de Mengele. Muitas horas depois, a abordagem parecia estar dando resultado. Zvi Aharoni voou de sua sede em Paris para encontrar-se com Sassen e fez uma das mais bizarras tentativas de recrutamento nos anais da espionagem. Sassen ficou abalado, convencido de que Mengele havia manchado a honra da SS, aquela turma de nobres combatentes. Nós o levamos até um certo ponto, disse um agente. Então, Aharoni entrou. Conversou 11 horas com ele. Mostrou-lhe alguns documentos. Depois disso, Sassen falou que tentaria nos ajudar. Embora tenha sido importante, o gesto persuasivo de Aharoni não foi o único fator. Os israelenses também se comprometeram a fazer um generoso pagamento a Sassen. Os honorários foram de $5.000 por mês. Sassen, agora cooperando com o Mossad, logo descobriu que Mengele tinha de fato fugido do Paraguai e estava vivendo perto de São Paulo, embora desconhecesse o endereço. Sassen também ficou sabendo o nome do homem que estava protegendo Mengele no Brasil. Era Wolfgang Gerhard. Supunhamos que Gerhard fosse o elo de Mengele com o mundo exterior, disse Aharoni. Em especial, o que me agradou nessa informação
foi que ela batia com o que havíamos recebido de 2 outras fontes. Aharonii manteve Gerhard sob observação e o seguia sempre que ele se deslocava, e para onde quer que fosse. Um dia Gerhard saiu da cidade. A cerca de 40 quilômetros de São Paulo, a presa de Aharonii virou à direita, saindo da estrada para Curitiba e pegando uma estrada de terra. Aharonii explicou o que aconteceu depois. Eu não poderia de maneira alguma continuar a segui-lo naquela estrada e tive de continuar dirigindo. Fizemos tudo o que pudemos para tentar descobrir onde a estrada levava. Trouxemos também um rapaz de um kibutz que tinha a aparência de um cara local e falava um português fluente. Ele foi inclusive descalço para fazer o levantamento. Era uma área parcialmente coberta de bosques e acabamos descobrindo que levava a 3 ou 4 fazendas. Como não poderíamos passar o dia todo lá com binóculos, tivemos de pensar em outra coisa, mas nossas opções eram um tanto limitadas. Num domingo, decidimos fazer um piquenique na região, eu e 2 de nossos rapazes locais. Eu estava determinado a fazer tudo o que pudesse. Havíamos seguido muitas pistas, e elas não tinham levado a parte alguma. Mas por fim, talvez, estivéssemos fazendo progressos. Enquanto estavam comendo sanduíches, Aharonii e seus parceiros viram 3 homens se aproximarem a pé, seguindo na direção das fazendas. Um era europeu, e a seu lado havia 2 brasileiros. Antes que Aharonii tivesse tempo de pegar a câmera e tirar um instantâneo, o trio estava quase sobre eles. Aharonii recorda. Achei que o homem podia muito bem ser Mengele. Na verdade, tive certeza de que era. Nossa informação era muito boa. Eu não disse nada porque não queria falar, mas os outros 2 caras encetaram a conversa. Ninguém falou nada de importante. O homem que eu achava ser Mengele não falou, mas não pareceu absolutamente preocupado conosco. Como ficaram 5 minutos conversando, dei uma boa olhada no rosto dele. Tinha um bigode e era da altura certa. Havia uma semelhança notável com as fotos que tínhamos. Os 2 rapazes que o acompanhavam não estavam armados. Pareciam bem valentões. Valentões locais. Aharonii observou o trio se afastar e os viu entrar na fazenda mais próxima. O próximo estágio era tirar uma foto de confirmação e, se a checagem fosse positiva, traçar um plano de sequestro. Eu pensei, certo, é isso. Mas não posso agir sozinho, disse Aharonii. Então, voltei à Europa para fazer uma consulta sobre os detalhes da operação. Aharonii chegou à sua sede em Paris em junho. Estava muito empolgado e cheio de esperança. Naquele momento, Mengele era a minha única ambição, disse ele. Não sabia quem era Mengele quando pegamos Eichmann, mas li muita coisa desde então. Uma surpresa, no entanto, esperava por Aharonii. Quando ele entrou na sede do Mossad em Paris, viu que Harel também estava lá, mergulhado por inteiro numa caçada humana de tipo completamente diferente. Entrei na sala de Isser e tentei explicar que achava que por fim tínhamos encontrado Mengele. Mas antes que pudesse ir mais longe, ele me interrompeu. Não se preocupe com Mengele agora. Temos alguém chegando hoje à noite de Londres que quero que você interrogue. Foi isso. Isser não disse mais nada. Era o fim do caso Mengele. Por ter sido um soldado, eu aprendera a cumprir ordens e assim fiz o que ele mandara. Isser não estava no estado de espírito que me deixasse argumentar. Estava num momento de tensão nervosa. O caso que absorvia a atenção de Harel envolvia um sequestro religioso. Durante 2 anos, a questão fora colocando Israel à beira de uma guerra civil sagrada. Em 1960, Yosseli Schmacher, um menino de 8 anos, tinha desaparecido e se imaginou que tivesse sido tirado clandestinamente de Israel. Um dos principais suspeitos era o próprio avô de Yosseli, que temia que os pais do menino, desiludidos com Israel, pudessem levá-lo de volta para sua Rússia nativa, onde ele não seria criado como judeu ortodoxo. O avô, Naman Starks, guardava um ódio profundo da União Soviética, tendo passado os anos da guerra no Gulag, onde perderam um olho e viram o filho mais novo ser assassinado por um bando de russos que agrediam judeus. Ele era também integrante da seita ultra-ortodoxa conhecida como os Hassidim de Breslau. Toda a família, Naman, a filha Ida, o marido dela, Alter, e os 2 filhos, Zina e Yosseli, emigrara da Polônia para Israel em 1957. Mas Ida e Alter logo acharam difícil reorganizar a vida e deixaram Yosseli morando com um avô, enquanto procuravam melhorar sua sorte. Enquanto a família estava dividida, Naman soube que a filha estava pensando em voltar para a Rússia. Naman acreditou então que era seu dever sagrado salvar a alma do menino. Quando os pais de Yosseli descobriram que o filho estava desaparecido,
chamaram a polícia, que deteve Naaman. O rabino-chefe de Jerusalém solicitou total apoio a Naaman. A Suprema Corte chamou-o de criminoso. Era o ortodoxo versus o não ortodoxo. Com uma década de sua frágil nova vida, o Estado de Israel estava sendo destroçado. Nessa rixa efervescente entrou Isser Harel. Tomou por base a posição da Suprema Corte de que fora cometido um crime sério e que os direitos dos pais tinham sido violados de maneira afrontosa. O Mossad, disse ele, tinha o dever de encontrar o garoto, devolvê-lo aos pais e curar as feridas do país. O primeiro-ministro Ben-Gurion concordava. Harel já tinha agido antes como guardião da consciência do Estado. Mas dessa vez, algumas pessoas acharam que ele tinha ido longe demais. Vários membros da equipe sênior de Harel argumentaram que encontrar o menino era um assunto para a polícia. Harel não concordava. E para marcar sua posição empregou muito pessoal e dinheiro na caçada, que recebeu o codinome Operação Tigre. Era uma missão desafiadora, penetrar o sigilo de tipo mafioso da mais secreta das seitas ortodoxas. Como acontecera na busca de Eichmann, Harel abordou a tarefa com um zelo de cruzado, e como sucedeu com Eichmann, foi bem sucedido. E exibindo suas magistrais habilidades de inteligência instintiva e planejamento operacional. Segundo Isvia Haroni, contudo, Harel abandonou a caçada de Mengele depois que ficou obcecado com a Operação Tigre. Harel rejeita com veemência a acusação, afirmando que em outubro de 1962, 3 meses depois de Oceli Schumacher ser encontrado, enviou de novo agentes ao Brasil para trabalhar a pista de Aharoni de que Mengele estava escondido na fazenda a 40 quilômetros de São Paulo. Disse Harel. Havia sinais muito importantes de que ele havia estado ou costumava ficar lá, mas não conseguimos confirmar que estivesse lá naquele momento. E, por certo, não havíamos tido êxito em identificá-lo com segurança. Depois de semanas de tentativas muito perigosas, chegamos à conclusão de que não havia sentido em insistir naquilo. Harel disse que havia uma razão primordial que justificava porque a fazenda nos arredores de São Paulo não poderia mais ser investigada. Ela estava guardada por homens armados, exatamente o que ele tinha afirmado sobre a fazenda Krug, no Paraguai. Não podemos pegá-lo à força, assim como não pudemos fazer isso no Paraguai. Havia guardas armados no local do Brasil, e acho que também havia cachorros. A sugestão de Harel de proteção armada ou cães de guarda foi rejeitada por Isvia Haroni e outros agentes da caçada. Sem dúvida não recordo de quaisquer informes da época sobre armas ou cães guardando a fazenda de Krug. Quando estivemos no Brasil, também nunca vimos guardas armados ou cachorros. Tudo que vimos lá foi uma dupla de jovens fortes que se aproximaram de nós com um homem que eu acredito que era Mengele. A guerra de palavras entre Harel e Aharoni, que já tinham sido muito amigos, transformou-os em grandes inimigos. Hoje, eles não se falam mais. Aharoni lamenta profundamente não ter usado sua posição de veterano para persuadir Harel a destinar mais recursos a esta pista brasileira. Em retrospecto, tem a sensação de que, se os israelenses são dignos de censura por não terem se esforçado mais para levar Mengele a julgamento, eu sou tão digno de censura quanto qualquer um deles. Como chefe operacional do caso, estava numa posição de exigir um empenho maior, e não agi dessa maneira. Quando Isser me tirou a operação, não questionei sua decisão. Acho que me comportei muito mais como um soldado obedecendo ordens. A fonte principal da raiva de Aharoni contra o ex-grande amigo é a análise histórica feita por Harel da caçada a Mengele. Isser diz que havia cães e armas e foi por isso que não pudemos pegá-lo. Digo que não havia nem cães nem armas e que poderíamos tê-lo capturado. Não tenho ideia de onde Isser tirou esses cães e essas armas. Mas ao falar e escrever sobre acontecimentos históricos tão importantes quanto este, ele deveria se ater aos fatos. E o fato nada palatável é que eu e Isser, nós dois, poderíamos ter ido atrás de Mengele com mais empenho. Na época, ele estava obcecado por Schumacher. Eu devia ter feito pressão para que desse a mesma importância a Mengele. Harel insiste que sua lembrança de relatórios sobre armas e cães é precisa, e nega categoricamente ter algum dia relaxado a caçada a Mengele. Diz também que depois de a equipe mandada por ele em outubro não conseguir confirmar a presença de Mengele na fazenda, decidiu retornar ao agente nazista Sassen para que, sob nossa orientação e ajuda,
ele nos abastecesse com mais informações de suas fontes. Não se pode negar que no final de novembro de 1962, Harel tinha descartado uma operação de ataque num futuro previsível. É também verdade que, a essa altura, Harel estava lutando por sua sobrevivência como chefe do Mossad. Dias depois da resolução do caso Schumacher, Harel foi envolvido numa segunda grande operação para conter o que parecia ser a maior ameaça à segurança de Israel desde sua criação. Cientistas que haviam trabalhado com foguetes nazistas estavam desenvolvendo mísseis para um vizinho de Israel, o Egito. O que tornava as coisas piores era que esse novo projeto trazia com ele um desafio do general Meir Amit, chefe da inteligência militar, soldado valente com uma carreira notável, ao trabalho de Harel. Alguns dias depois do retorno de Yossel Schumacher a Tel Aviv, o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, fazia um bem-sucedido teste de lançamento de 4 foguetes, com um alcance de quase 600 quilômetros. Ele se vangloriou de poder destruir qualquer alvo ao sul de Beirute. As coisas saíram do controle depois que os foguetes desfilaram numa parada pelas ruas do Cairo e o primeiro-ministro Ben Gurion ficou chocado ao descobrir que os arquivos do Mossad estavam vazios. Em seguida a esse espetáculo humilhante, Meir Amit desferiu um violento ataque verbal a Harel. Por que estávamos gastando nosso orçamento de inteligência se podemos obter nossa informação de um discurso público de Gamal Nasser? Só precisamos de um rádio comum. Harel ficou muito constrangido. Nunca tinha havido tamanho desafio à sua competência. Ele criou de imediato um novo departamento para reunir informações sobre o estado da pesquisa dos foguetes de Nasser. Mas Amit recomendou que o pessoal de sua própria inteligência militar fizesse uma avaliação em separado. Amit se queixou ao primeiro-ministro Ben Gurion de que Harel havia negligenciado os foguetes em proveito de projetos menos importantes, mas que atraíam mais atenção, como a caçada Adolf Eichmann e a Yossel Schumacher. Amit acreditava que, como chefe da principal organização de coleta de inteligência no exterior e com recursos limitados, Harel definira suas prioridades de um modo perigosamente errado. Harel tinha agora 2 importantes projetos em curso. Ambos envolviam nazistas, mas um era uma ameaça incontestável à própria existência do Estado. Foi esse dilema, segundo os que apoiam a versão dos acontecimentos defendida por Zvi Aharoni, que impediu Harel de reviver uma caçada em grande escala a Mengele. O ponto crucial da argumentação deles é que Harel nunca devia ter se deixado apanhar desprevenido pelos foguetes de Nasser, que, sem dúvida, criavam uma preocupação mais imediata que Mengele. Sustentam que ele devotou toda a sua energia para encontrar Yossel Schumacher, quando devia ter ficado de olho nos cientistas alemães de Nasser, sem deixar de dar suporte à caçada de Mengele. Enfrentando os desafios concorrentes de Mengele e Schumacher, Harel parecia incapaz de delegar autoridade. O problema de Isser era que ele só conseguia se concentrar numa coisa de cada vez, disse um agente veterano do Mossad que conhecia bem Harel. Era muito bom em campo e todos o respeitavam, mas era um homem de um só desafio, tinha uma visão estreita. Na época em que o caso Schumacher foi encerrado, Harel pagou um alto preço por sua omissão no caso dos cientistas de foguetes. Talvez se tivesse havido uma inteligência mais precoce e mais confiável sobre os foguetes, mais dinheiro e pessoal pudessem ter sido liberados para a caça a Mengele. O argumento é persuasivo, mas explicações beneficiadas por uma visão retrospectiva quase sempre são. Sejam quais forem as deficiências administrativas que Harel possa ter tido, é apenas justo constatar que nenhum chefe do Mossad foi tão publicamente apaixonado pela justiça, pelo propósito e pelo dever de Israel de levar assassinos em massa nazistas a julgamento. Talvez seja a essa luz que sua recusa em abandonar a caçada a Mengele deva ser julgada. Depois de nossa decepção no Brasil, cheguei à conclusão de que tínhamos de alcançar Mengele por outros meios, mais sofisticados. Comecei a elaborar planos para aplicar esses meios e a criar a base para uma nova estratégia. Mas em meio a todo esse processo, eu pedi demissão. Harel pediu demissão em abril de 1963, porque o laço de confiança entre ele e seu primeiro-ministro Davi Ben Gurion fora rompido. A crise seguiu-se à Operação Damocles, uma campanha de cartas-bombas contra os cientistas de foguetes que não tinham levado em conta as cartas anônimas de Harel, aconselhando-os a voltar à Alemanha. Cartas-bombas foram também enviadas aos escritórios em Munique, da principal agência de compras egípcia do programa de foguetes.
5 pessoas foram mortas, uma foi gravemente ferida. Houve também várias tentativas fracassadas de assassinato. As coisas se tornaram incontornáveis depois que um agente do Mossad foi detido pela polícia suíça sob suspeita de tentativa de assassinato. Furioso ao ver que os alemães procuravam conseguir a extradição de seu agente, Harel tentou reunir apoio do gabinete para pedir que o chanceler alemão Konrad Adenauer retirasse o pedido de extradição. Mas Ben-Gurion se recusou. Harel, acreditava ele, estava se comportando de modo irracional. Ben-Gurion achava que tal iniciativa prejudicaria o delicado e novo relacionamento de Israel com Bonn, e ele sabia que o chanceler não poderia interferir no devido processo legal. Houve outro complicador. Uma avaliação atualizada da inteligência militar, feita sob o comando do general Amit, sugeria que Harel estava agora reagindo de maneira exagerada ao risco representado pelos foguetes nazistas. Segundo o ponderado julgamento de Amit, Nasser tinha um longo caminho pela frente até conseguir construir uma bomba atômica, e os foguetes eram muito menos sofisticados do que afirmara o primeiro e belicoso anúncio de Nasser. Os agentes de Amit descobriram que a pesquisa de um sistema teleguiado de foguetes estava ainda em sua infância. O efeito da avaliação de Amit, agora subestimando a ameaça dos foguetes, foi colocar Harel na defensiva. Não era uma posição agradável para um homem que já contara com a completa confiança de seu primeiro-ministro. Harel, então, partiu para a ofensiva acusando Amit de ser complacente com a relação à segurança de Israel e sugerindo que Ben-Gurion estava sendo enganado pelos alemães em sua busca de uma realpolitik. Bonn, de fato, não queria reatar relações diplomáticas significativas, argumentou ele, ou teria sido feito mais pressão sobre os cientistas dos foguetes para que se desvinculassem do trabalho assassino com Nasser. Se é nisso que acredita, Ben-Gurion disse a Harel, só lhe digo que não confio na fonte de sua informação, nem na informação em si. Essa falta de confiança significava que Harel não tinha opção a não ser se demitir. Os planos que Harel pudesse ter, não importa quais, para reviver a Operação Mengele morreram com sua demissão. Muitas vezes me perguntaram, disse ele. O que eu mais lamentei ao sair e sempre respondi que, mais do que qualquer coisa, lamentava não ter capturado aquele homem abominável. O sucessor de Harel foi o general Meir Amit. Sua diretriz era muito clara. O Mossad devia dedicar praticamente todo o seu esforço para garantir o futuro de Israel. Confrontado com o poder reunido dos Estados Árabes, o Mossad não tinha recursos para ressuscitar o passado. Criminosos nazistas só seriam perseguidos se evidências sólidas fossem apresentadas ao Mossad. Embora, sob o comando do general Amit, fosse mantida uma pequena vigilância sobre Mengele até o fim dos anos 1960, ele não era mais um alvo de alta prioridade. Considerando futuros eventos, isso não era uma norma que pudesse ser seriamente desafiada. Amit não sabia então, mas estava se preparando para a Guerra dos 6 Dias em 1967. Por certo, ele nunca duvidou da sabedoria dessa mudança política fundamental. Eu não estava satisfeito com o fluxo de informações sobre assuntos que precisávamos saber. Cheguei à conclusão de que a informação não fluía, porque a organização estava envolvida com outros assuntos. Acho que eu estava certo na época e acho que ainda estou certo hoje. A questão que nunca será resolvida de modo satisfatório é: até que ponto os israelenses estiveram perto de sequestrar Mengele na fazenda a 40 quilômetros de São Paulo? Não estavam, como disse Harel, assim tão perto? Ou Mengele, como afirmou Zvi Aharoni, estaria ao alcance deles? Aharoni admitiu que não tinha prova conclusiva de que o homem que viu na estrada de terra perto de São Paulo em 1962 fosse Yosef Mengele. Mas 3 fatos vitais sugerem agora que Aharoni pode muito bem ter estado certo. No início de 1962, Mengele estava hospedado na casa de Wolfgang Gerhard, enquanto este fazia os arranjos finais para Mengele ir morar com os Stammer em Nova Europa. O informante do Mossad, o homem da SS, Wilhelm Sassen, estava também correto em identificar Wolfgang Gerhard como protetor de Mengele. Por fim, as fotos de Mengele tiradas durante os anos 1960, divulgadas em 1985, reforçaram a crença de Aharoni de que o homem que ele viu era de fato sua presa. Um agente veterano do Mossad na caçada a Mengele recordou que foi Aharoni que, por fim, obteve uma evidência conclusiva sobre o esconderijo de Adolf Eichmann em Buenos Aires. Zvi teria finalmente encontrado Mengele, disse o agente.
Era só uma questão de tempo. Se tivéssemos mais um ano, teríamos chegado a ele. Só mais um ano e o teríamos levado para Israel, onde teria sido enforcado.